Olá, eu sou Felipe Oliveira, terapeuta holístico, e hoje nós vamos falar sobre tipos de sessão. Eu acho que é importante abordar esse tema porque muitas vezes a gente fica, principalmente na holística, que a gente fala muito de técnicas, de quântico e de mesas e tal, que são muito importantes, mas não são necessariamente fundamentais. E dentro de um processo, e aí eu falo de um processo profundo, não é simplesmente um processo que eu faço uma sessão e acredito que tudo vai mudar na minha vida. Não quer dizer que não mude, mas não é simples assim. As questões elas têm profundidades, né? Elas têm histórico, elas têm uma história, né? Realmente. Então, se eu trouxe uma questão e ela tem se perpetuado desde os meus 4, 5 anos, eu não posso querer exigir que eu mude isso da água para o vinho em uma sessão. Mas o ponto aqui de hoje é a sessão que a gente chama de colheita, né? Que é uma sessão que não necessariamente ela é tão performática no sentido de técnicas, de comandos, que às vezes ela fica muito mais numa conversa e que as pessoas entendem, às vezes, dependendo, como algo que não é tão eficaz. Mas engano, porque essa sessão que às vezes é como se a gente estivesse plantando uma semente, ela vai trazer subsídio para as outras ações de futuras sessões. Então, pode parecer de uma forma externa que talvez você não tenha um ganho numa sessão que não foi aquilo que você esperava, mas isso não quer dizer que não tenha nada acontecendo. Ela muitas vezes vai ter esse plantio para que numa sessão futura haja sim essa colheita de fato, né? Então você plantou e aquilo vai servir como histórico e subsídio para o terapeuta, como algo para se levar a mais para o próximo, porque aí aquilo vai mais certeiro, já vai no ponto. E evidentemente tem a questão da prontidão. O que isso quer dizer? O quanto você, como pessoa, está pronto para aquela questão. E isso não tem nada a ver com segredos ou aquilo que o terapeuta não quer dar, mas muitas vezes uma questão que o terapeuta já enxerga ainda não é pronta para o cliente pelo fato dele dar conta. Lembre-se que acima de técnicas, acima de escuta, acima de teorias, existe o acolhimento dentro desse processo. E esse acolhimento dá também para o terapeuta uma visão do que ele já pode colocar ou do que ele ainda não pode colocar. Numa analogia bem simplória, é o mesmo quando você vai num centro espírita ou numa religião que é mais aberta com essa fala, e você fala para o cara, você tem um obsessor. Se a pessoa tem medo, talvez isso não é uma informação útil naquele momento. Então, você vai aos poucos, porque é no ritmo que o cliente consegue absorver, tanto mentalmente, com conceitos novos, com escutas que ele vai ter que assimilar, né, e digerir, como também com questões emocionais, que são as mais difíceis, né? O nosso processo, ele é muito mais emocional. Então, quando a gente, de alguma forma, quer enfiar uma emoção tão forte, talvez isso não tenha nem uma observação, talvez haja uma defesa, uma resistência, onde ele se fecha, o cliente se fecha, ou talvez haja também não houve nenhum tipo de resposta. É como se ele fingisse, que também é uma defesa, né? Mas como ele passasse por aquilo como se não tivesse importância. Porque ou ele pode até também ir para uma agressão, ele vai ter uma reação muito mais forte. Então é importante que você saiba disso, porque quando você busca um processo desse tipo, talvez você acredite que toda a sessão é como se fosse uma malhação intensa, sabe? Um cardio, uma musculação intensa. E às vezes, dependendo do tipo de lesão que você tem que caminhar um pouquinho mais devagar para que você dê conta, né? O seu músculo também tem que dar conta. Talvez a sua estrutura, o seu histórico faça com que para algumas partes você tenha que caminhar mais devagar
e para outras você possa, sim, de alguma forma, caminhar mais lento. Por isso que esses tipos de atendimento, eles são personalizados, eles são individuais, para que você tenha esse conforto do acolhimento, do sigilo e também desse tipo de saber, esse feeling de o que é possível dentro desse aspecto, andar mais rápido, e o que não é possível andar tão ligeiro como a gente gostaria. Lembrando que o acolhimento sempre vai estar em primeiro lugar. Era isso que eu queria falar. Eu espero que você aproveite esse vídeo, que você tenha percepções, que você movimente as sensações, os sentimentos, os pensamentos dentro do seu ser. Lembrando que eu não parto do princípio que eu estou certo e você está errado, é apenas uma percepção, de forma que nós ampliemos junto os conceitos e as questões da vida. Então, se você não me segue, me siga, ative as notificações, é, dá o like, dislike, críticas, sugestões, sugira temas, fale aí o que você quer saber a respeito da terapia, a respeito das questões da vida, né? Que a terapia ela trabalha a serviço da vida. E me siga, compartilhe, comente e até mais.